Vamos para esta notícia que me deixou muito indignado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ou Joe Biden, concedeu perdão total e incondicional ao seu filhotinho, Hunter Biden, evitando uma possível sentença de prisão por condenações federais sobre a compra ilegal de armas e pela sonegação de 1,4 milhão em reais, né, em impostos nos Estados Unidos. O perdão presidencial de Biden significa que Hunter não poderá, não significa que o caçador, né, Hunter é caçador em inglês, para quem não fez Fisk. Hunter, o caçador, não poderá ser caçado. Hunter não poderá ser sentenciado por seus crimes e também evita que ele seja preso. A atitude de Biden representa uma mudança de postura do próprio Biden sobre o caso, o que não é novidade nenhuma, haja vista o deplorável estado que ele já demonstra ao longo de todo esse ano de 2024. Na época da condenação de Hunter Biden, ele havia prometido que não usaria os poderes de presidente para beneficiar membros da família, disse isso Joe Biden. E Donald Trump, que assume o país em janeiro, não poderá revogar o perdão, porque perdão não se revoga. Aliás, o republicano classificou a medida como um abuso e comparou a situação com a de seus apoiadores presos após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. E aqui no Brasil, né, João? Aqui no Brasil, nós temos o caso do presidente Jair Bolsonaro, que perdoou Daniel Silveira. E o STF, extrapolando seus poderes, ou usando dos seus poderes ditatoriais, extrapolando seus poderes constitucionais, mas exercendo, como vem exercendo desde 2019, quando abriu o inquérito das fake news, depois da milícia digital, vem exercendo sem corar, né, sem ficar nem um pouquinho enxabido, exercendo seus poderes ditatoriais, tirou esse direito do Jair Bolsonaro, dizendo, não, o presidente não pode dar um ato assim, porque isso fere o princípio da administração pública da impessoalidade. Mas o único ato o mais exemplar para ser pessoal é o perdão, porque o perdão é pessoal. E quando Lula indicou aquele que foi seu padrinho de casamento, e Lula foi padrinho de casamento dele, e que é, sem cobrar encargos e honorários, advogado dele há mais de 20 anos, indicou para o STF, aí não teve problema de impessoalidade nenhum. Pois é, Pavinato, você vê como esse caso nos mostra a diferença de um país sério e de uma democracia falsa, né? De um país frágil, de uma república de bananas. E lembra nesse caso do Jair, quando ele fez o indulto para o Daniel Silveira, teve a questão de vários juristas mainstream, assim como eles vêm fazendo nos casos dos inquéritos, no tal golpe de estado de táxi, corroborando todas as ilegalidades. Por isso que, historicamente, os juristas do mainstream têm responsabilidade em todos os estados de exceção que aconteceram, não só no Brasil, como no mundo. É uma classe que rapidamente adere a esse sistema por interesses pessoais ou interesses escusos, não sabemos ao certo. E esse direito do indulto, né, de perdão que os presidentes têm, aqui só protocolarmente... Esse é a graça. O indulto é impessoal. É o que a Dilma fez que tirou o Zé Dirceu. Ela fala, os presos de cabelo grisalho, que já cumpriram tanto de pena, que têm tanto de peso, que já foram conhecidos de tal maneira, esses vão ter a pena perdoada. Aí o advogado vai lá, olha, o Zé Dirceu bateu, então sai. O indulto é o genérico. É o genérico, que saiu tanto que saiu o Zé Dirceu e o Valdemar Costa Neto no mesmo indulto. Que é aquele que o Temer deu no final do mandato também, que é um genérico e isso, a pessoa se enquadra e a graça ela é direcionada. Exato. E esse direito, até nos Estados Unidos aqui, ele é até um direito de defesa do presidente. Por exemplo, o Trump, na hora que ele saiu, ele concedeu esse direito a várias pessoas, inclusive ao Dinesh Souza, que é um famoso comentarista norte-americano, conservador, que tinha sido condenado por crimes fiscais, contábeis, e na época se denunciou que o promotor de Nova York, muito vinculado ao Partido Democrata, ao Obama,
perseguiu vários republicanos e ele concedeu. Agora, e a família Biden, você observa que ela é o deep state americano. O Biden está sempre ali orbitando, sempre com negócios escusos, com Rússia, mundo árabe. E, enfim, né? E você lembra que esse caso do laptop do Biden, do filho dele, né, do Hunter Biden, o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, do Meta, Instagram, enfim, ele admitiu no podcast lá do Joe Rogan, que é o mais famoso nos Estados Unidos, que o FBI mandou ele omitir, reportar isso como notícia falsa, a história do laptop do Hunter Biden, que tinha várias fotos dele com criança, dele consumindo drogas, consumindo crack. Com criança, que é fazendo o que? Doação? Não eram atos libidinosos, mas estava lá com fotos estranhíssimas com criança, ele consumindo drogas também, né, fumando crack e tal. Tava no tal laptop dele. Ele é meio Real Madrid, então, o Hunter Biden? Ele é meio Real Madrid. Sabe por que Real Madrid? Não. A gente não sabe dinheiro. A gente não sabe direito de onde tira tanto dinheiro para comprar crack. É meio nesse sentido. E aí ele estava lá no exterior, nessas fotos aí o Mark Zuckerberg admitiu, bovinamente, como as redes sociais vêm fazendo, com exceção do X, que ele removeu a pedido do FBI sem muita clareza do que era. Foi bem na época da eleição, sem contar aquelas histórias dos votos por correio, que agora o Trump se precaveu melhor e teve um grande time de advogados lá fiscalizando. Enfim, é só mais uma prova do Deep State atuando e que um político não cumpriu o que prometeu, no caso do Biden, que prometeu que não faria isso e fez, provando que se ele deu a graça, o perdão, enfim, o Hunter tem culpa no cartório. Agora, o Luiz Arthur Nogueira, isso também é mais um episódio que mostra que por mais reprovável, por mais negativo que isso possa ser, o Instituto do Perdão, da Graça, ele é justamente isso. A gente pode ficar revoltado, mas se o ordenamento jurídico garante, é o ordenamento jurídico, é o império da lei, o rule of law. E isso faz com que investidores e empresários queiram ficar num país como esse. No Brasil, o nosso STF, que se diz muito antenadinho, ele, vou dizer a palavra em bom português, cagou para o rule of law nesse caso. E isso, é claro, afasta, né, qualquer boa vontade de se investir num país como esse, não? Exatamente, Fabinato. Essa é a diferença hoje entre Brasil e Estados Unidos. Independentemente se a gente concorda ou não com a lei está sendo seguida, ponto final. E você não vê lá nos Estados Unidos a Suprema Corte dando palpite, muito menos revogando a decisão de um presidente que foi eleito pelo povo. Gostemos ou não do Biden, ele foi eleito, ele tem o poder de dar a graça, ele deu para o filho dele. Claro que eu aqui gostaria de sugerir que a graça, se for para um parente de até segundo grau, talvez ela devesse ser aprovada pelo Congresso, mas é apenas uma sugestão. O fato é que a lei permite, se ela permite, o Biden está utilizando e a Suprema Corte não interfere. Portanto, nos Estados Unidos, tem segurança jurídica, aqui no Brasil não tem segurança jurídica. Não vai ter entrevista dos ministros lá do pois é. falando sobre o tema. Exatamente. Né? E vale lembrar, né, professor Sorno, nos Estados Unidos o caso do Richard Nixon, que ia ser empichado, renunciou, mas tinha diversos crimes, né, que o perseguiriam após a renúncia, e o seu vice que assumiu o lugar, o Gerald Ford, ele deu também um perdão geral e restrito ao Nixon. Porque todo mundo sabe, o Instituto do Perdão é um instituto conhecido no direito e o presidente da República pode perdoar quem quer que seja. Agora, só no Brasil, esta democracia de mentira é que o STF, ele muda tudo que todas as democracias sabem sobre perdão.